Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem. Vamos falar hoje sobre os nossos pensamentos, né? Nós aprendemos que precisamos orar e vigiar, ou seja, nós precisamos aprender a observar os nossos pensamentos. Então, isso é vigiar, né? O que eu estou pensando? Olhar para dentro e observar o que eu estou pensando, né? Esse é o vigiar e orar. Orar é trocar os nossos pensamentos. Então, se eu estou com pensamentos negativos, se eu estou com pensamentos pessimistas, eu posso trocar esses pensamentos, né? Eu posso trocar meus pensamentos, por exemplo, a preocupação por cuidado, que faz uma diferença enorme na saúde mental das pessoas. Então, quando nós estamos falando sobre pensamentos, nós estamos falando também de saúde mental, né? Porque a preocupação, ela é um pensamento tão negativo, né, que deixa a gente num estado muito depressivo, num estado ansioso, nervoso, porque a gente se preocupa muitas vezes com algo que às vezes nem vai acontecer. Então, se a gente trocar preocupação por cuidado, muda. O que que muda? Muda a nossa saúde mental. Muda esse fato pessimista, muda esses pensamentos negativos, muda esse estado depressivo que a gente se encontra quando a gente está preocupado com alguma coisa. Veja bem, quando a gente pensa em algo, seja lá o que for, mais desses pensamentos a gente começa a atrair. Então, quando a gente tem pensamento negativo, pode ver, vem um pensamento negativo em cima do outro. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, mais preocupação vem para a gente se preocupar ainda mais. E por que que isso acontece? Porque o nosso pensamento gera uma energia que, dependendo da qualidade, volta mais da mesma energia, né? É aquilo, bate e volta, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, a gente emana algo para o universo nos devolve mais do mesmo. Por isso que existe tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos sobre os nossos pensamentos. E então, o universo, ele funciona dessa maneira de que tudo que a gente dá, ele nos devolve. Então, se a gente está pensando negativamente, o universo vai devolver mais coisas negativas, porque o universo é assim que ele funciona, né? E quando nós paramos e saímos do nosso automático, e por que sair do automático? Porque se nós deixar a nossa mente a Deus dará, né? Nós não vamos ter controle dos nossos pensamentos. E aí, o ser humano não são o ser humano por si só já é muito pessimista, né? Já é muito negativo por várias razões, criação, conforme a gente aprende na nossa infância, como a gente aprende no decorrer da nossa vida, né? Pode ver, é muito pessimista, é muito negativismo, uns mais, outros menos. Mas e por que que a gente é tão negativo? Porque nós estamos num momento de transformação, né? Então, se a gente pegar o globo como um todo, existe mais pensamentos positivos ou negativos? Se existem mais pensamentos negativos, a influência negativa ela é maior, porque as pessoas estão no automático, as pessoas estão perdendo seu tempo, né, com coisas fúteis, quando elas necessitam, necessitam, né, de fazer coisas produtivas para elas mesmas. E por um fato muito simples, para ter saúde mental, as pessoas não estão tendo saúde mental para quase nada. Estão vivendo no automático, deixando a mente vagar à toa, atraindo mais do mesmo. Um negócio muito interessante é que para a gente mudar esse quadro, nós precisamos colocar energia.
Nós precisamos colocar vontade para mudar o quadro negativo para o positivo. É uma batalha, né, interior ferrenha. Por quê? Porque nós estamos acostumados a não se esforçar para ter as coisas, principalmente para nosso interior. Nós estamos muito voltados a fazer as coisas externas, a buscar as coisas externas e de qualquer maneira. Sendo que facilitaria a nossa vida se a gente se interiorizasse, né, e organizasse os nossos pensamentos, para que a gente pudesse facilitar o externo nosso, porque o nosso interno reflete no exterior. Então, se uma pessoa é muito negativa, ela só vai enxergar as coisas negativas da vida. E para ela mudar, né, esse padrão de pensamento, ela tem que se esforçar muito, colocar muita energia, muita força de vontade. Como? Conhecimento, estudando, buscando, né, buscando conhecimento para mudar essa visão negativa e colocar coisas positivas. Mas para colocar esses pensamentos positivos, precisa colocar esforço, força de vontade, colocar energia em si mesmo. E muda, e muda, e é simples. É simples e muda, mas tem que praticar. Então a gente controlar a nossa mente, e a gente consegue fazer isso. O que é controlar a nossa mente? É pensar conscientemente. Então, buscar dentro da nossa mente o que a gente está pensando. Se eu estou pensando negativo, se eu estou muito pessimista, eu parar, analisar se aquilo está me fazendo bem, o que aquilo está me trazendo, e, dentro disso, buscar uma alternativa para isso. Ver as coisas diferente. Então, se eu estou, por exemplo, preocupado com alguma coisa, eu parar de se preocupar com aquilo e buscar ter um cuidado com aquilo. E esse cuidado é buscar soluções para resolver aquela preocupação, né? E se aquela preocupação não tem solução, é porque solucionado já está. Então a gente começa a trocar os nossos pensamentos negativos por pensamentos positivos dessa maneira. E a gente tem um resultado maravilhoso na nossa saúde mental, né? Então a gente sai de um quadro depressivo para um quadro de alegria, né, de otimismo, de um quadro pessimismo, né, para ser otimista. Então a gente começa a enxergar a vida com otimismo, mesmo que a gente enxergue a vida aí fora como ela está. Ou seja, a gente está consciente que o mundo está ainda com muito pensamento negativo. As pessoas estão muito pessimistas. Mas o que falta para elas? Conhecimento. Falta esclarecimento de como mudar esse quadro. E a gente começa na mudança interior nossa. É de dentro para fora. Não adianta a gente querer mudar lá fora. A gente não vai conseguir. Ligação Nós recebida de temos 049 que 48. mudar aqui dentro. Tá? Nós temos que mudar no nosso interior. Ao mudar no nosso interior, a gente muda lá fora. É simplesmente assim. Eu enxergo lá fora um quadro pessimista, né? Mas dentro de mim eu sou pessimista ou otimista? Eu sou pessimista também. Então eu estou contribuindo com aquele quadro negativo. Agora, se eu enxergo lá fora um quadro pessimista, mas dentro de mim eu sou otimista, né? Eu sou positivo, então eu vou começar a ter consciência de como mudar as coisas, né? Porque muitas vezes hoje o que a gente vê? As pessoas sem esperança de mudança, mas a mudança acontece aqui dentro, mudando os nossos pensamentos, mudando os nossos sentimentos. Eu posso enxergar lá fora um quadro negativo ou pessimista, tá? Mas aqui dentro eu tenho a consciência de que esse quadro não me afeta. Por quê? Porque o meu pensamento é positivo e otimista. Então eu sei a solução, aonde que está. Eu sei o que eu tenho que fazer, qual é a minha ação para mudar esse quadro lá fora.
né? Então eu tenho consciência de que para me mudar, né, o quadro lá fora, esse exterior, eu preciso ter conhecimento. E esse conhecimento é que as pessoas não estão buscando, né? As pessoas não estão buscando conhecimento, as pessoas estão buscando muitas vezes uma facilidade. Facilidade não vai ter, por quê? Porque a mudança exige uma força de vontade. Exige uma força de vontade e um conhecimento, né? Não adianta a gente só ter força de vontade, desorganizado, sem saber para onde ir. Mas a coisa boa é que nós temos o conhecimento já para mudar tudo isso. A internet está aí, os livros estão aí, tem muita coisa boa. Só que nós precisamos colocar isso na nossa vida. Nós precisamos colocar, né, esse conhecimento na nossa vida. Então, muitas vezes, se as pessoas ficam buscando a mudança lá fora, ela não vai acontecer, porque a mudança acontece primeiro dentro de cada um. Então, assim, é cada um fazer a sua parte. É cada um fazer a sua parte. A hora que cada um fazer a sua parte, né, lá fora muda tudo. Lá fora muda tudo. Porque a gente emana uma energia que influencia nos outros, nossos pensamentos, não fica só para nós, influencia os outros também. Isso já está explicado, isso já está mais que confirmado, né? Basta a gente buscar um pouquinho de conhecimento, a gente vai entender tudo isso. Então, qual é a qualidade dos meus pensamentos? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? São virtudes ou são pensamentos viciados em paixões e desejos humanos que ainda são primitivos, negativos, que nos prejudicam? Então nós temos que começar a colocar energia, colocar força de vontade para mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes. Mas isso acontece primeiro dentro, no nosso interior, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Não adianta eu querer mudar lá fora, não adianta eu querer mudar o outro, não adianta eu querer mudar o mundo, sem mudar primeiro o meu mundo interior. Então nós temos que buscar esse conhecimento, nós temos que buscar essa prática diária, todo dia, de vigiar os nossos pensamentos. E quando um pensamento é negativo, quando um pensamento é pessimista, quando um pensamento é destrutivo, a gente mudar isso para um pensamento otimista, para um pensamento positivo, para um pensamento construtivo. E a gente faz isso observando, controlando a nossa mente. O que é que eu estou pensando? Ah, eu estou pensando, né? Estou preocupado. Então troca para cuidado. Eu vou cuidar dessa situação. O que eu posso fazer? Ah, tem coisa que não está ao meu alcance. Ok, se não está ao seu alcance, está no alcance de alguém, ou do universo, ou de Deus, ou da fonte criadora. Nós precisamos ter esse conhecimento de como o universo funciona. Como a mente funciona, como o nosso interior funciona. Porque só assim vai acontecer a mudança. Porque se as pessoas continuarem no automático como elas estão, nada vai mudar. E elas vão ficar se debatendo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não, nada vai mudar, porque a mudança, ela acontece com força de vontade, ela acontece, a mudança ela acontece com resultados reais. Mas esse real não é aqui fora no externo, é na mente. A mente é muito real. É tão real o pensamento quanto uma pedra, quanto uma árvore. Mas tem pessoas que não conseguem enxergar dessa maneira ainda, porque falta esclarecimento, falta conhecimento, falta praticar, né, os conhecimentos que a gente tem aí. Então, esse é o recado. Vamos nos olhar, vamos prestar atenção no que a gente está pensando e vamos mudar esses pensamentos. Né? Como que a gente busca isso? Analisando. Né? Vamos analisar a nós mesmos, tirar um tempo para nos observar. Até a gente ter uma prática, ficar tão prático nisso, que a gente não precisa mais parar para nos analisar. Aquilo vai ser tão diário, a gente vai criar um hábito de se observar. Né? E se observando,
A gente cria um hábito, uma prática de mudar as coisas, mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos. Mas, para a gente entender isso, a gente tem que começar. Então, comece a fazer. Comece nos pequenos detalhes, né? Comece nos pequenos pensamentos para ir pegando o jeito das coisas. Né? Por exemplo, quando você pensa em algo, analise aquele pensamento se é teu, se você está atraindo pensamentos do universo, do planeta, porque você está se sentindo pessimista, você está se sentindo negativo. Né? Ah, estou com falta de ânimo, não consigo fazer nada. Isso é seu? Esse pensamento, esse sentimento é teu? Se não for, você coloca uma força de vontade e muda isso, sabe? Levanta, sacode a poeira e segue em frente. Observe se as coisas são suas, se são pensamentos seus, se você compartilha com aquele pensamento, se você compartilha com aquele sentimento. Você está fazendo parte desses pensamentos, desses sentimentos? É seu? Se não é, ou se é e você quer mudar, o caminho é o mesmo. Mude tudo isso. Olhe a vida diferente. Olhe as coisas diferente. Mesmo enxergando um quadro negativo, pessimista, mas bota força de vontade, bota energia para mudar aquele quadro dentro da sua mente. A gente vê as pessoas falando que nós vamos passar por dificuldades, que nós vamos passar por momentos difíceis. Tá, isso pertence a você? Se não pertence a você, você vai pegar todo esse quadro negativo, todo esse quadro de medo, de desespero que as pessoas estão jogando na internet afora aí, e vai mudar esse quadro. Você vai enxergar esse quadro, mas dentro de você, tudo isso nada mais é do que um desafio, né, para crescimento. Olha, mudou todo o panorâmico das coisas. Eu saí de um medo, eu saí de um quadro pessimista, eu saí de um quadro de pânico negativo que as pessoas estão colocando para um quadro totalmente positivo. Beleza, vamos passar por essa dificuldade? Então eu vou crescer em cima dessa dificuldade. Quais são as soluções? O que eu preciso fazer para que essa onda negativa não me atinja? Isso tudo está dentro da mente de cada um. Cada um que pensar de forma diferente vai vivenciar de forma diferente. Então, o que você atrai para você? Que tipo de pensamento você está atraindo para você? Que tipo de situações você está atraindo para a sua vida? Ao mudar tudo isso, muda tudo o jogo. Muda tudo isso. E é fácil da gente entender. É fácil da gente compreender todo esse jogo, toda essa onda energética que nós estamos vivendo. Basta a gente se observar. Porque a nossa consciência nos explica tudo isso. Por que muitas vezes as pessoas não se entendem? Porque o nível de consciência de cada um é diferente. Tem uns que têm a consciência mais expandida, então entendem mais as coisas, mais profundo as coisas. Outros ainda não expandiram tanto, então tem que ir mais devagar. Mas a consciência explica para nós do nosso jeito que consigamos entender. Basta a gente querer, basta a gente ter força de vontade. Então é isso que a gente busca, força de vontade. É um querer que as coisas acontecem. Então nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos turbulentos, ok, faz parte do momento. Mas como que você quer passar isso? É igual aquela frase, né? Você quer passar sorrindo ou chorando? Né? Você quer passar com medo, né? Tendo crises de pânico, crises de ansiedade, crises depressivas? Quer passar desse jeito? Ou você pode passar observando, tendo ações, atitudes positivas, buscando soluções, buscando melhorar a situação que está acontecendo. Mas independente, esses dois quadros acontecem na nossa mente. Então, arrume primeiro o conflito, arrume primeiro a sua mente.
Depois que você arrumar a sua mente, aí lá fora você escolhe o que você quer. Você escolhe o que você quer. Então, os seus pensamentos e os seus sentimentos, primeiro você arruma dentro de você. Quais são os seus pensamentos inconscientes que você não tem nem noção que eles existem? Você consegue observá-los? Então, busque conhecimento para que você possa sair dessa situação. Então, a gente muitas vezes é inconsciente das coisas. Por quê? Porque a gente falta conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento. Buscar conhecimento real, que traga resultados. Por que os pensamentos, as pessoas não buscam conhecimento sobre os pensamentos, sobre a mente? Porque não se aprofundam tanto para ter resultados. E aí elas começam numa superficialidade, numa facilidade que não vai ter resultado. E aí elas abandonam. Aí elas desistem. Né? E aí elas estão num caminho, num labirinto sem saída, de novo, perdidos. Por quê? A saída é esse conhecimento profundo, até conseguir ter resultados. Não é assim que as coisas funcionam? Né? Por que as coisas funcionam? Porque as pessoas buscam as soluções até ter resultado. E com a mente humana, né, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, é a mesma coisa. A gente buscar se conhecer, buscar entender como funciona até a gente ter resultado. E se a gente não tem resultado, é porque a gente não buscou o suficiente para ter resultado. Porque se o conhecimento está aí, é que é para a gente buscar ele e aplicar na nossa vida, seja qual for. Mas esse conhecimento sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, é muito importante para a gente ter uma saúde mental, para que a gente possa mudar o nosso entorno, para que a gente possa mudar lá fora. Né? Só que muitas vezes o que acontece? As pessoas pensam uma coisa, mas sentem outra, estão desorganizadas, estão fora de harmonia. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos entrar em harmonia. Né? É olhar, observar o que tem lá fora e olhar para dentro se aquilo é meu, né? Ou eu estou olhando e observando, mas eu penso totalmente diferente, eu sinto diferente. Então, essa análise é muito importante, ter essa consciência. Né? Se os pensamentos que vêm até mim são meus, aí muitas vezes as pessoas falam, não são meus, mas é inconsciente, então é seu. Né? Se repete muito, é porque tem pensamentos no seu inconsciente, tem que mudar no seu inconsciente. Conhecimento, aprender a reprogramar a sua mente, aprender a colocar pensamentos positivos, aprender a colocar, né, sentimentos bons dentro de você mesmo. Não deixe que o externo te influencie. Aprenda a ter controle dos seus pensamentos. Isso é muito importante. Né? Porque como é que comanda, como é que manipula, como é que domina uma sociedade? Pelos pensamentos. Não é pela arma, não é pela força, é pelos pensamentos. É pelo medo, mas o medo o que é? Pensamentos. Aprenda a sair disso. É fácil, é só buscar conhecimento e colocar em prática na sua vida. A prática nos deixa bons naquilo. Né? Criar hábitos saudáveis, hábitos bons, hábitos positivos. Mas com cuidado, com discernimento, buscando, né, discernimento. Aonde que a gente se agarra? No universo. Então, a gente traz conhecimento, esclarecimento. Sabe o que você faz? Pega esse conhecimento, esclarecimento e aplica na sua vida. Mas aplica com discernimento. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Né? Esteja consciente do que você está fazendo. Busque dentro de você, porque a resposta vem para você. Se aquilo é viável para você, se aquilo foi feito para você.
Se o universo está te dando aquilo porque aquilo é teu, porque se não for teu, não vai vir na tua mão. Porque muitas vezes nós seres humanos pensamos que é uma coisa boa, mas na realidade é uma coisa muito ruim. Então o universo não vai nos dar para nos prejudicar. Muitas vezes a gente teima tanto que a gente consegue. E lá na frente a gente vê que fez besteira. Então esse discernimento, essa consciência, nós temos que aprender a ter. Nós temos que começar a ganhar essa consciência de que, né, o que é nosso e o que não é nosso. O que é meu e o que não é. E muito é os pensamentos, se é nosso ou não. Porque aqui fora, tanto faz. Se o emprego é teu, se o emprego não é, isso aí a gente muda, né? Se aquela vida é sua, se não é. Aqui fora, a gente está muito focado aqui fora. Será que esse emprego é para mim? Será que esse estudo é para mim? Mas aqui fora é passageiro. Aprenda isso, aqui fora é passageiro. E quando você se organiza dentro de você, quando você organiza seus pensamentos, você tem mais clareza do que é seu aqui fora, do que é para você, do que é os desafios para você, do que você tem que passar na sua vida. E você passa com o pé nas costas daí. Seja a qual dificuldade for, seja qual nível de dificuldade for, você passa com o pé nas costas, porque você tem conhecimento. E o universo te dá isso. Mas nós somos influenciados a não buscar conhecimento, né? A deixar as coisas como estão, achando que é assim, né? Acha que a gente tem que sofrer, acha que a gente tem que passar por essas dificuldades com medo, com pânico, né? Com depressivo, nervoso, ansioso. Não, nós não precisamos mais disso. Mas nós precisamos buscar o conhecimento e aplicar na nossa vida para sair dessa situação. Situação essa que nós mesmos entramos porque deixamos quando não controlamos a nossa mente. Quando não controlamos a nossa mente, né, a mente nos leva a essa situação que nós estamos vivenciando. Aonde a gente tem que brigar um com os outros, competir um com os outros por coisas pequenas, por migalhas, né, e sofrer em função disso. Porque se a gente tem o conhecimento do como o universo funciona, nós não precisamos fazer isso, porque o universo nos dá tudo o que precisamos. Mas a ganância aqui tira um do outro. A competição faz que seja desigual, né? Olha quanto o planeta é rico, olha quanto o universo é rico, abundante, tem de tudo para todos. E as pessoas poderiam ter de tudo por mérito delas mesmas, mas não tem porque falta conhecimento. Aí tem que pegar do outro, aí tem que competir, aí tem que esmagar o outro, pôr medo no outro, para dominar, para conquistar, né? Para ter mais que o outro, escravizando e de diversas maneiras. Mas o que coloca medo? O que escraviza? O que faz a competição ser desigual? Controle da mente. Quando a pessoa tem o controle da sua própria mente e já entendeu como o universo funciona, ela não deixa ser manipulada nem dominada por nada. Porque ela entende como as coisas funcionam. Se as pessoas jogam pensamentos pessimistas, de medo, de pânico, ela observa aquilo, mas dentro dela ela sabe, ela tem uma certeza tão grande, porque ela conquistou aquilo, né? Que as situações que vivenciamos, podemos vivenciar com medo ou com coragem. A nossa vida, nós podemos viver ela com medo ou com coragem. É só uma maneira de a gente enxergar as coisas. Se você quer enxergar com medo, você vai ter medo. Se você quiser enxergar com coragem, você vai ter coragem de enfrentar
né, e vencer.